Olá, pessoas queridas. No episódio de hoje do podcast À Descoberta das 5 Estrelas, vamos falar sobre cibersegurança, um tema que nos interessa a todos. Convidámos uma marca premiada no Prémio 5 Estrelas que nos vai responder a todas as nossas questões. E este é um tema que está na ordem do dia e bem, e cada vez mais, porque de facto é na prevenção, e vamos perceber porquê, que nós devemos estar todos muito mais atentos na proteção dos nossos dados, dos links que nós, às vezes, sem querer, carregamos, e por isso vamos perceber o que é que nós podemos fazer para agir na prevenção. Fiquem connosco, vamos conhecer o nosso convidado. Para o episódio de hoje já tenho comigo em estúdio o Renato Azevedo, da Capgemini. Olá, Renato. Olá, muito bom dia. Bem-vindo. Muito bom dia, Sofia. É um prazer estar aqui convosco, em nome da Capgemini, meu nome pessoal, a estar aqui a conversar um bocadinho sobre este tema tão atual. Tão atual, tão importante e tão relevante, e também dar-lhe aqui os parabéns pelo vosso prémio. É verdade, é um prémio recente do qual muitos nos orgulhamos, e toda a estrutura da Capgemini trabalha nesse sentido no dia-a-dia, juntamente com as pessoas internas, também com os nossos clientes, garantindo cada vez que os nossos serviços são entregues da melhor forma e alinhado, obviamente, às expectativas dos nossos clientes. Estamos aqui a falar neste episódio de cibersegurança, e eu estive aqui a ler alguma informação. Foi ao Google. Claro, pesquisar. Dr. Google. E fiquei a perceber, mas queria perceber aqui melhor, para quem nos está a ver e ouvir, a diferença entre segurança da informação e cibersegurança, porque são posso dizer, dois mundos diferentes ou são complementares? Eu diria que são dois domínios distintos que se complementam no final do dia. Portanto, enquanto que a segurança da informação tem como objetivo atuar, proteger, salvaguardar a integridade, a disponibilidade, a confidencialidade dos dados das nossas organizações, sejam esses dados de negócio, sejam dados pessoais dos próprios colaboradores. Não é? Todos nós sabemos no nosso dia-a-dia que estamos constantemente a assinar as autorizações para a partilha dos nossos dados pessoais. Portanto, foi uma norma recente em que todos nós fomos obrigados e estamos a ser confrontados, portanto, com essa autorização para a partilha dos dados, porque a norma assim o exige, e é uma forma das organizações se protegerem, portanto, para aquilo que possa ser um eventual ataque e depois a exposição desses dados para fins ilícitos. Portanto, resumindo, a segurança de informação foca-se efetivamente no domínio e no controlo dos dados. A cibersegurança já é um domínio mais, enquanto que, a segurança da informação é um domínio de governo procedimental que segue normas regulamentares europeias para que nós consigamos, de certa forma, de forma standardizada, controlar os nossos dados. A tecnologia, a cibersegurança já é uma vertente mais tecnológica que cabe implementar as medidas de forma a salvaguardar os processos onde corre essa informação, ok? Portanto, essa, digamos, na essência da palavra, é a principal diferença entre a segurança da informação e a cibersegurança. No final do dia, elas cruzam-se. Eu gostei do verbo salvaguardar, porque imediatamente a minha cabeça vai para prevenir. E eu tenho a ideia que nós, vou generalizar, no geral, assim, nós, seres humanos, só olhamos para estas questões, ou olhamos mais para estas questões, tirando o caso, obviamente, das empresas que se dedicam a tratar da nossa segurança, de informação e cibersegurança, quando acontece alguma coisa. É mais ou menos isto? Ainda é assim ou já existe? Infelizmente, é verdade que já temos clientes que são proativos e que se preocupam, portanto, em antecipar situações, pensar, estabelecer procedimentos, estabelecer um modelo de governo, estabelecer um modelo operativo em que vamos incorporar nas nossas organizações pessoas, processos, competências, planos de resposta a incidentes, planos de continuidade de negócio que visam exatamente mitigar eventuais, acontecimentos e efetivamente esse é o caminho certo, a antecipação, a proatividade. Por outro lado, temos também organizações que só são preocupar, com essa situação quando de alguma forma são vítimas de um ciberataque. E eu diria que o mais usual de hoje em dia, que todos nós estamos sujeitos, quer no telemóvel, quer no e-mail, quer no telefone, agora com o GenAI
em que nós apercebemos que afinal a imagem que temos à minha frente já não é a imagem, já não poderá não ser uma imagem verdadeira, que é o normal phishing, que é a tentativa mais usual, mais rápida de capturar as credenciais ou a informação dos utilizadores, obviamente para depois usar essa informação para outros fins. Dito isto, eu acho que vivemos uma era em que cada vez mais cedo, não só a nível profissional, mas também a título pessoal, e as redes sociais desempenham um papel também muito preponderante nessa matéria. Portanto, cada vez mais cedo nós devemos estar sensibilizados, consciencializados para aquilo que é a exposição da nossa informação na rede e as consequências que elas podem ter. Obviamente que o risco ou o impacto dessa informação vai aumentando à medida que o foco será cada vez mais apetecido, não é? Portanto, sim, obviamente, um ataque a uma conta do Instagram do Ronaldo terá um impacto completamente diferente do que, se calhar, o ataque à minha conta. Então, o que é que quer para... Se não nos pudesses aqui ajudar, para quem nos está a ver, a ouvir, e pessoas, este episódio é tão importante, e aproveitei para tirar notas. Já que aqui estão, subscrever o canal, muito importante. Partilhar esta informação com as vossas empresas, a prevenção é essencial e vamos aqui desenvolver mais um bocadinho este tema. Deixem os vossos likes, pessoas queridas, os vossos corações, comentários, perguntas, nós estamos atentos e levem-nos mais longe, levem-nos para as vossas redes sociais. Sigam-nos e este ano estamos no TikTok. Boa novidade. O que é que nós podemos fazer? Ou seja, falando aqui na prevenção, o que é possível fazer? Quer uma empresa, quer Sr. Carlos Fernandes? Muito bem. Eu acho que o primeiro passo é a consciencialização e a medição daquilo, ou seja, daquilo que vamos ser, que estamos vulneráveis. Aquilo que é um potencial alvo dos nossos, portanto, das pessoas que nos querem atacar. Portanto, existe uma primeira fase em que nós temos que estudar efetivamente o nosso perímetro, o perímetro de segurança, aquilo que nós queremos defender, por exemplo, o nosso site que está exposto, no caso dos bancos, as nossas contas do Instagram, por exemplo, os nossos telemóveis, enquanto pessoais e enquanto também dispositivos de empresa, os portáteis, portanto, ou seja, nós temos que ter uma clara identificação daquilo que são os endpoints, se calhar não vou tentar utilizar estrangeirismos, mas, digamos, identificar os dispositivos, os sistemas que estão vulneráveis, portanto, a aceder, a que as pessoas queiram aceder à informação de forma indevida. Portanto, após essa identificação, nós temos que definir estratégias de mitigação. E essas estratégias de mitigação têm a ver com a aversão ao risco. Ou seja, pessoas ou entidades e organizações tendem a ser mais ou menos aversas ao risco. Dito isto, eu aceito mais o risco, e se aceito mais o risco no meu negócio, significa que, se calhar, vou implementar só um conjunto de procedimentos e controlos, ou então, do ponto de vista tecnológico, se calhar, vou só investir numa monitorização 24/7, olhando para aquilo que é a atividade nos meus sistemas e, com base nessa atividade, tentar inferir a comportamentos anómalos que estão a acontecer. Por outro lado, se for uma organização ou uma pessoa em que não gosto de assumir tanto o risco, não quero assumir tanto o risco pelos impactos, por exemplo, no negócio, na bolsa, danos reputacionais no mercado. Isso. Então significa que eu tenho que ser mais proativo, eu tenho que trabalhar em antecipação. E o que é que isto significa? Sim. Prevenção. E o que é que podemos fazer na prevenção? O que é que existe? Muito bem, então a prevenção nós podemos alcançar de várias formas. Por exemplo, nós podemos, e tal como a Capgemini tem, serviços de threat intelligence, ou seja, serviços de inteligência, digamos assim, avançada. Na prática é um conjunto de pessoas que se dedicam no seu dia-a-dia a investigar de forma proativa, a nível global, que acontecimentos de cibersegurança é que estão a acontecer. E, portanto, ou seja, vamos imaginar que, por exemplo, os profissionais da Capgemini, isso é uma das vantagens da Capgemini, é porque dispõem mais do que 15 centros de cibersegurança, todos eles ligados entre si a nível global, compartilhando este conhecimento entre todos. Por exemplo, Sofia, imagina que eu estar-te neste momento a avisar que nos Estados Unidos uma pessoa
que desempenha as tuas funções, que está exatamente a fazer este podcast, a fazer esta informação, está neste momento a ser atacada por um hacker numa determinada, em direto, portanto, ao interferir a comunicação deste podcast. Portanto, esta inteligência avançada, este conhecimento avançado, imagina tu que trabalhas com a Capgemini, portanto, nós vamos te num serviço de inteligência, threat, ou seja, inteligência de ameaça, vamos-te informar, vamos-te alertar, está a acontecer este fenómeno naquela localização e tu és um potencial alvo. Entendo. E então, o que é que vai acontecer a seguir? Então vamos ver se tu estás vulnerável. Ok? Portanto, existe na prevenção, existe a primeira linha, Threat Intelligence, um serviço de investigação. Sempre que eu tiver notificações ou sempre que eu tiver informação relevante para o meu cliente, eu vou-lhe dizer, olha, vamos lá ver se tu estás vulnerável a esta situação. E então o que é que se faz? Vamos estabelecer um plano, vamos arquiteturar um plano e muitas das vezes esse plano não é conhecido do público em geral ou da organização em geral. Obviamente é orquestrado, alinhado com as pessoas-chave, com determinadas pessoas, ok? Mas o objetivo é exatamente esse, é testar na realidade aquela inteligência, aquela ocorrência, o quão afeta esta organização por similidades de situações, ok? E aí isso chama-se o nosso teste, o nosso scan de vulnerabilidade. Como se fosse assim uma espécie de uma peneira, perceber como é que, se isto aconteceu aqui, é provável que aqui também aconteça. E exatamente, se estivermos a falar, por exemplo, os serviços financeiros, telecomunicações. Portanto, qualquer indústria, digamos, porque depois começamos a correlacionar as situações, não é? Portanto, começamos a dizer, olha, este determinado movimento nesta determinada indústria causou este impacto. Estamos aqui a ver aqui um movimento estranho. Por exemplo, olha, estamos a detectar que aqueles IPs ou aqueles sites estão a ser acedidos do ponto de vista do exterior. Estamos ou não estamos a ser protegidos? Estão a conseguir ou não estão a conseguir entrar? Estamos ou não estamos expostos? Portanto, esse tipo de perguntas são perguntas imediatamente subsequentes a essa detecção. Dito isto, para prevenir, uma das formas é efetivamente estabelecermos essa inteligência. O passo imediatamente seguinte é, ok, vamos testar a vulnerabilidade. Acontecem tipicamente duas coisas. Ou tu passaste e a vulnerabilidade não te afetou, bom sinal, significa que as tuas políticas, significa que os teus procedimentos, significa que a tua organização está preparada, porque, novamente, quando falávamos há pouco em prevenção, é muito importante que as organizações, os processos de crise estejam orquestrados, sejam executados 1-2 vezes por ano. E a perguntar isso, como é que, nas situações de crise, como é que... O que é que acontece? Exatamente. Ou seja, é importante que as organizações estejam preparadas. É como, por exemplo, um alarme de incêndio. Estamos no edifício com 16 andares, de repente toca o alarme de incêndio e de repente isso faz uma evacuação, não é? É similar, não é? Portanto, mas no mundo da cibersegurança. E é por isso que se fazem também os simulacros, ou seja, para perceber como é que atuamos na prevenção, não é? É exatamente isso que atuamos na prevenção. E por isso há pouco quando comentava que este tipo de testes de vulnerabilidades muitas vezes é conhecido só de uma franja, de uma pessoa, de um conjunto de pessoas, nomeadamente a administração, nomeadamente diretores técnicos, em que são as pessoas efetivamente que estão atentas e que têm a responsabilidade para estes temas dentro da organização, em que vão perceber se aquilo que pensaram, aquilo que orquestraram, aquilo que trabalharam com parceiros na implementação funciona, resulta. Portanto, a thread, a ameaça pode não ter sido positiva naquela organização, é bom, mas pode ter sido causado algum dano, ok? A boa notícia é que nós estamos em avanço. Isso significa que o dano é diminuto ou quase nulo. O que é que nós estamos a ver? Estamos a encontrar não conformidades, estamos a encontrar findings que temos que imediatamente a seguir, portanto, implementar as medidas corretivas, quer sejam elas processuais, procedimentais ou tecnológicas, para exatamente mitigar
essa vulnerabilidade. Tenho aqui uma questão para te colocar sobre crise. Deixa-me só aqui pedir às pessoas. Está bem? Estamos aqui a agarrá-las com o conteúdo. Pessoas queridas, aqui estão, já que aqui estão, subscrevam. Muitas vezes vêm aqui assistir aos episódios, não subscrevem, é tão importante estarem aqui. Sabem porquê? Se ativarem o sininho das notificações, são os primeiros a receber os episódios, porque é fantástico. Podem em primeira mão partilhar com as vossas empresas, está aqui conteúdo muito interessante. Há muita coisa aqui eu não sabia, tenho a certeza que outras pessoas não sabiam também, sobre a prevenção, e por isso fiquem desse lado, está bem? Subscrevam, partilhem, vejam-nos no TikTok, estamos por lá este ano, deixem comentários, sugestões e, muito importante, os vossos likes. E vamos aqui continuar. O que eu gostava de perguntar é se alguma vez tiveram que intervir numa situação de crise. Chama-se crise também aqui. Sim, como pode ser. Um ataque. Pode ser. Eu já vou à tua pergunta, okay. Mas eu gostaria de terminar a tua pergunta anterior, ok? Porque eu acho que estamos no momento, e eu quero aproveitar este momento e esta oportunidade para também sensibilizar e criar algum awareness sobre isso. E há pouco nós dizíamos que as organizações, portanto, que são mais aversas ao risco ou menos aversas ao risco, vão atuar em antevisão, em prevenção, ok? Isto significa o quê? Que, infelizmente, já temos bons exemplos no nosso país que atuam em avanço, mas os nossos decisores, os decisores das organizações, devem perceber que é muito importante ter dentro das suas equipas pessoas com a disponibilidade, com as competências e com os meios para que este roleplay que eu acabei de descrever possa acontecer de forma tranquila. E é muito importante também perceber, por exemplo, ao nível das administrações, os benefícios. Ok, eu tenho um custo, vamos imaginar, tenho 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas afetas a este tipo de atividades. É efetivamente um custo, mas isso não deve ser visto como um custo. Deve ser visto como um proveito, que é, obviamente, que o resultado desta atividade vai ser transportado, digamos, para um futuro e para aquilo que são os proveitos e os benefícios de uma atividade preventiva. Claro. É muito importante esta mudança de pensamento. Exatamente. É um bocadinho aquilo que fizermos agora é investir, ainda que não seja possível, eu já percebi, estarmos completamente protegidos, não é? Porque os ECAs estão um bocadinho mais à frente. Claro. Podemos ter aqui como uma espécie de uma checklist. Uma checklist. De prevenção, não é? De prevenção, e ter exatamente. Pessoas disponíveis para isso. Quando acontece, porque acontece, ataques, como é que se reage, como é que se resolve, que lições é que se tira para uma próxima, quer dizer, uma próxima vez esperemos não aconteça, mas estamos suscetíveis, é mesmo isto, não é? Portanto, mas é isso. Não vai deixar de acontecer. Não vai deixar de acontecer e as organizações têm que tirar as suas lições, por isso, as lessons learned, portanto, digamos, o depois de trazer voltando se calhar ao princípio. Portanto, numa organização, tipicamente, uma intrusão só é detectada quando já lá está. Já alguma coisa aconteceu. Já houve danos. Eu diria que o sucesso, ou digamos, a probabilidade de termos um grande sucesso que nós damos é quanto mais cedo nós detectarmos essa intrusão. Mas, tipicamente, ou seja, como nós não fazemos prevenção, como estávamos a falar há pouco, algumas dessas vulnerabilidades estão expostas para o exterior. E são essas vulnerabilidades que são, digamos, são atacadas, são exploradas. Como nós não implementamos as medidas corretivas, significa que quem entrou, nomeadamente um paciente zero, portanto chama-se paciente zero, é o ponto de entrada, seja um utilizador, seja uma caixa de e-mail, seja um telemóvel, portanto há sempre ponto de origem, não é? Portanto, ou seja, entramos por ali e depois começamos a dar passos ao lado, ok, consegui obter as tuas credenciais, ok, então o que é que eu faço com as tuas credenciais? Ok, as tuas credenciais dão-me acesso àquele e àquele sistema, então eu vou apoderar-me daquele e daquele sistema, ok, já tenho o controle do sistema, ok, então eu vou começar a retirar informação e só quando na monitorização, ou seja, eu falava há pouco, que há 3 momentos, a prevenção, a monitorização e depois a resposta ao incidente, ou seja, como não tínhamos prevenção ou não detectamos nada, já estamos na monitorização, já é de forma reativa, eu dizia há pouco que estamos atentos a logs, estamos atentos à correlação de eventos para inferir comportamentos e tirar conclusões,
Muitas das vezes essas conclusões são um falso positivo, portanto costumamos dizer que temos um positivo ou um falso positivo, não é? Portanto, ou seja, muitas das vezes temos falsos positivos, mas muitas das vezes, ou seja, quando temos um positivo, já o paciente zero foi controlado, já eu dei os meus passos ao lado, é como com um jogo de xadrez. Portanto, eu vou avançando de sistema em sistema até me apoderar daquilo que são realmente os meus objetivos. Porque são os objetivos, quem entra pode ser obter as credenciais de um determinado sistema, pode ser, por exemplo, inibir, digamos, um front-end, um portal de um banco, pode ser, por exemplo, digamos, um simples site de informação, pode ser, por exemplo, assumir a personalidade dessa entidade e agora, novamente, GenAI, portanto, nós já conseguimos construir quer imagem, quer voz, já conseguimos reproduzir movimentos de pessoas através de modelos degenerativos de inteligência artificial. Portanto, ou seja, quando eles são detectados, portanto, já alguma coisa de mal aconteceu, não é? Ou seja, como estavas a dizer aqui, a aposta, ou uma das, são os recursos, é ter uma equipa, pessoas, não é? Haver um investimento em pessoas tecnicamente bem preparadas que vão fazendo quer as simulações, quer as antecipações do que é que pode vir a acontecer e estarem atentos ao que é que... Exatamente, porque... Tudo passa pelas pessoas. Tudo passa pelas pessoas, tudo passa pela prevenção, não é? Portanto, todos nós sabemos mesmo no nosso cotidiano, a prevenção é a palavra, os comportamentos de risco, quer que a sociedade em si hoje em dia tem, portanto, tudo passa pela Quando prevenção. Falamos na saúde, também falamos exatamente. E aqui acontece exatamente a mesma coisa, como eu comentava há pouco, isto não é encarado tipicamente como um benefício, é encarado como um custo. Pena. É verdade, não é? Portanto, tem que parar com isso. Porque é um investimento, é um benefício, então. Não sei do que é que estamos a falar, mas em termos de ordem de valores, mas sei que, pegando aqui nas minhas notas, no meu trabalho de casa, sei que vocês têm, por exemplo, em Espanha, 2 centros dedicados só à cibersegurança. É uma resposta, esta já foi uma resposta, portanto, uma antecipação àquilo que é a procura da proteção, quer das empresas, imagino neste caso é mais das empresas, sim. Claro que sim. Estes 2 centros que falas, o centro de Málaga e o centro das Astúrias, faz parte de uma rede global de centros de cibersegurança. Portanto, eles são mais de 15 centros, ok? Portanto, atualmente a Capgemini dispõe mais do que 15 centros, eu comentava no início, de cibersegurança, todos eles conectados, portanto, e obviamente trazendo as mais-valias da informação, do conhecimento que comentava, que os acontecimentos, por exemplo, que estão agora a acontecer nos Estados Unidos, ainda não chegaram à Europa, ou então, se estamos numa lógica follow the sun, por exemplo, o acordar de um dia para nós ainda é de noite, ou seja, toda esta informação, toda a informação que possa ser coletada e espalhada pelos nossos centros de informação vai beneficiar, obviamente, os nossos clientes. Portanto, efetivamente, a Capgemini tem 2 centros de cibersegurança em Espanha. São os mais recentes? São os mais recentes, Málaga e Astúrias. Faz parte de uma estratégia global de centros de cibersegurança. Portanto, esperemos, obviamente, em breve também uma decisão do grupo para termos o nosso centro de cibersegurança em Portugal, mas ainda assim nós trabalhamos em estreita parceria com estes dois centros. Estes 2 centros têm exatamente a missão de implementar, de oferecer uma panóplia de serviços, mas principalmente focados naquilo que eu estava a dizer, que é, olha, se a tua organização não quer investir ou não tem a capacidade, porque, repara, não é só ter as pessoas, depois é preciso também formá-las, é preciso também ter, digamos, a tecnologia associada para que possas desempenhar determinadas funções e no final do disto isto tem um capex, isto tem um custo, não é? Portanto, o custo das pessoas, o custo da tecnologia e depois, obviamente, tudo o que resulta daí. Portanto, se as organizações no final do dia podem decidir pegar nesta oferta de serviço de um parceiro.
Capgemini, por exemplo, não é? Portanto, e aquilo que explicava há pouco, estes serviços de prevenção, estes serviços de monitorização, ou os serviços de resposta a incidentes, ou seja, como eu comentava há pouco, que, ele foi identificado, foi um positivo, então a partir daqui colocamos em marcha um conjunto de procedimentos, um conjunto de regras, um conjunto de técnicas para começar a dizer, começar a perceber onde é que ele entrou, para onde é que ele já se moveu e onde é que ele está neste momento. Ai, que medo. É o jogo de xadrez. Pois é, não é? Portanto, ou seja, nós, a tentativa é ir exatamente atrás, da intrusão, até um determinado momento que nos conseguimos antecipar essa intrusão ao próximo movimento e a conseguimos isolar. Porque esse é o grande momento, não é? Em que nós a conseguimos isolar, desligamos todos os sistemas e a partir daí, portanto, nós conseguimos aniquilar e aí começa o momento de começar a perceber o que é que efetivamente aconteceu, não é? Portanto, o que é que já foi comprometido. E às vezes nós vamos descobrir como é conhecido, já há um conjunto de números de cartão de crédito que estão disponíveis na Dark Web, já há um conjunto de códigos de segurança que já estão disponíveis ali e aqui. Portanto, as coisas funcionam assim e, portanto, essa informação pode ser, quanto mais apetecível for para quem organizações ou indivíduos, portanto, aí está, digamos... O ouro, não é? O ouro e a motivação. A motivação. Uma das, não é? Porque podem existir várias motivações políticas, motivações religiosas, portanto, não quero entrar, obviamente, por esse. Portanto, as motivações são muitas, mas eu diria que, se calhar, o normal é tirar benefícios financeiros. O mais usual, tirar benefícios financeiros da informação capturada. Nestes centros, já perguntavas, portanto, além de uma panóplia enorme de centros, por exemplo, uma das coisas que fazemos é simulação. Ou seja, imagina que eu pego no meu telefone, e ligo para um cliente e passo-me pelo cliente, pelo colega do IT. E digo, olá Sofia, é o Renato, bom dia. Já chegaste ao escritório? E a Sofia diz-me, não, ainda não cheguei, estou no trânsito. Mas porquê? Acabei de detectar que, por exemplo, estás a conduzir, mas acabei por detectar, por exemplo, que estás a enviar e-mails para um endereço de e-mail estranho. O teu telemóvel aderiste à política de MDM, da organização. Que é? Ou seja, é uma política em que os dispositivos estão a ser monitorizados para proteger a informação das organizações. Certo. Ok? Sim, portanto, já vi. Ou seja, e eu começo ali a construir um enredo e às tantas tu estás no trânsito, eu começo a colocar num plano de stress, tu começas a pensar, mas eu não fiz nada disto, mas o que é que se passou? Não pode ser. E eu começo de cada vez mais, mas é que a Sofia chegou ao Paulo, o nosso administrador, a dizer que tu acabaste de comprometer a organização com a informação do último negócio que estamos a fazer. E tu dizes, não pode ser. Portanto, eu começo-te a causar stress e às tantas eu faço-te a pergunta do checkmate. Então deixa-me lá perceber se tu estás efetivamente fizeste ou não. Qual é a tua credencial para eu aqui tentar perceber e tentar ajudar? E tu neste enredo... A pessoa vai, não é? A pessoa vai. Com o stress, com o stress as pessoas dizem. Não é? E, portanto, acabaste de ser apanhado. Não é? Portanto, ou seja, estas simulações é um tipo de serviço que nós fazemos, portanto, nos nossos serviços, que obviamente têm que ser planeados, nós temos que saber dados concretos da organização, temos que saber os nomes das pessoas para planear, montar o use case e começar, digamos, a sondar o quão vulneráveis as pessoas estão. Nós sabemos que isso acontece hoje em dia aos nossos idosos, não é? Batem-nos à porta, ligam para casa Sim. E dizem, olá, eu sou o agente da Mel. Não é? Portanto, a probabilidade de um idoso ter Mel em casa, portanto, nós sabemos que a Mel tem a cobertura que tem. Portanto, ou seja, a probabilidade do idoso dizer, sim, eu venho aqui para renovar o seu equipamento, portanto, o seu equipamento tem um problema, portanto, e vimos aqui renovar. E na boa fé... Não havendo informação? E na boa fé,
as pessoas abrem a porta e depois acontecem os casos que nós sabemos e que são públicos. Que a imprensa vai divulgando. Estava-me a lembrar aqui de duas situações mais recentes, que entretanto, porque depois também há aqui um bocadinho, não digo uma responsabilidade, mas é mais do que uma responsabilidade, vontade e quase um serviço público das empresas, quando se percebem que algo está a acontecer, cá está, esses pontos, poderem alertar as pessoas para eventuais burlas. Por exemplo, aconteceu agora recentemente no WhatsApp, há muito pouco tempo. Já recebi várias vezes alertas, quer de empresas de tecnologia, de energia, porque estão-se a fazer passar e precisamos de não sei o quê, os tais links. Os tais links, exatamente. E eu pergunto, mas como é que hoje em dia ainda se carregam links? Pronto, são estas pequenas coisas, não é? Que nos falta às vezes estar em alerta. O truque, sabes, e se tu reparares, é a história que conta, não é? Portanto, olha, se eu for aqui ao meu telemóvel, acho que ontem ou anteontem recebi uma mensagem a dizer que a minha encomenda ficou presa na alfândega e que eu vou ser contactado pela autoridade tributária no espaço de um dia se eu não a desembargar rapidamente. Carrega aqui. Pois, eu já recebi também. Portanto, ou seja, e a pessoa começa a pensar... O que é que eu encomendei? Não é? E por acaso até posso ter encomendado alguma coisa, não é? Portanto, todos nós já encomendamos os produtos que vêm do Oriente. Sim. Portanto, e que demoram. Portanto, normalíssimo acontecer. Poderia ser o caso, não é o caso, mas, efetivamente, são estratégias, são planos, são casos de uso que, espalhados de forma massiva... Portanto, somos 11 milhões, se não me fala mais coisa ou menos coisa, o nosso número. Se tiveres 10%, portanto, imagina aquilo que é a comunidade impactada, não é? Portanto, e se pensares que eles conseguem depois capturar 1 euro, 10 euros, 5 euros por cada, imagina, portanto, qual é o benefício. E depois não é um caso. É que depois essas pessoas espalham o caso A, o caso B, o caso C, o caso D, e estão constantemente a desafiar-se do ponto de vista criativo qual é o melhor ângulo de entrada. Portanto, isto novamente, era aquilo que eu comentava, estas pessoas, tipicamente, tendencialmente, estão um bocadinho à nossa frente, não é? Porque é isso que fazem. Porque é isso que fazem. Andam a estudar comportamentos. Estudam comportamentos, estudam os sistemas e veem e aproveitam-se das vulnerabilidades que pessoas ou sistemas, portanto, disponibilizam. E, portanto, ou seja, novamente, voltamos à palavra inicial, Prevenção é, de facto, a palavra-chave. Porque, no fundo, Renato, estamos todos vulneráveis, é impossível estar 100% protegidos e estar aqui, eu estou aqui tranquila da vida, mas agora já vou pensar melhor, será que tenho, será que não tenho, no site e aquilo. Mas o que é que... E precisamos mesmo a terminar o nosso tempo. Tenho tantas perguntas para fazer. Podemos continuar. Muito obrigada, Renato. Foste um excelente convidado. Em nome da Capgemini também, por esta oportunidade. Muito obrigado. E voltamos-nos a ver. Quanto a nós, voltamos na próxima semana. Espero que tenham tirado muitas notas. Partilhem este conteúdo que é fundamental para empresas, para nós, pessoas, que achamos que estamos muito protegidos. E muitas vezes há pequenas coisas que podemos fazer. E voltem na próxima semana. Estaremos cá. Beijinho, obrigada.